Você já imaginou por que os imponentes tanques russos, símbolos de poder e força, estão desaparecendo dos campos de batalha sem nem ao menos conseguir disparar um tiro? Não é porque estejam ultrapassados, mas porque se tornaram alvos mortais caçados por drones pequenos e ágeis. As linhas de frente, antes palco de guerras entre titãs de aço, agora foram transformadas em verdadeiros infernos, onde esses gigantes pesados são despedaçados antes de reagir. Um fim de era que revela uma mudança assustadora. O tanque, antes a arma definitiva, hoje é uma armadilha mortal. Para entender essa reviravolta, basta olhar para os números que impressionam. Até julho de 2025, o Estado-Maior ucraniano contabilizou quase 9.800 tanques russos destruídos. Por outro lado, o site independente Oryx, que confirma perdas a partir de imagens e vídeos geolocalizados, aponta para mais de 3.600 tanques eliminados, número inferior, mas ainda colossal. No início de 2022, estima-se que a Rússia possuía cerca de 17.500 tanques em reserva, entre modelos mais modernos como o T-90, T-80 e T-72 e modelos antigos como o T-64, T-62 e T-55. Mesmo considerando o número menor, isso significa que a Rússia perdeu entre 20% e mais de 55% de sua frota em pouco mais de 3 anos, perdendo cerca de uma máquina pesada por dia. O que torna essa situação ainda mais dramática é que a indústria russa não consegue repor essas perdas. Modelos novos como o T-90M Prorv e o T-72BM ainda saem da linha de montagem, mas em quantidade muito pequena, insuficiente para compensar o ritmo brutal das baixas. Para tentar manter suas forças, a Rússia vem ressuscitando tanques antigos, retirando veículos dos depósitos, reformando-os às pressas e enviando-os para a guerra, mesmo sabendo que muitos se tornarão sucata nos campos de batalha do leste ucraniano. Um exemplo é o T-80 BVM, entregue pelo fabricante Uralvagonzavod em 2025 como novo. Ele nada mais é do que uma velha máquina da Guerra Fria, o T-80B de 1976, apenas com algumas atualizações. Sua arma principal, o canhão de 125 mm, foi modernizada para disparar mísseis anti-tanque 9M119M INVAR, além de um motor melhorado e equipamentos novos, mas essencialmente, continua sendo uma máquina antiga, limitada pela sua origem. E a fábrica consegue produzir apenas algumas dezenas dessas unidades por mês. Imagens de satélite mostram claramente o desespero russo. Os estoques de tanques estão sendo exauridos. Máquinas cada vez mais antigas são reformadas e enviadas à linha de frente. Em 2022, a produção e reforma somaram cerca de 1.500 tanques. Em 2024, esse número caiu para apenas 600. E para este ano, a previsão é de apenas 400 unidades. Na segunda metade de 2025, a capacidade da indústria russa deve cobrir nem 30% das perdas sofridas na Ucrânia. O problema é que quanto mais antigos esses tanques, pior sua condição, atrasando ainda mais o processo e aumentando o risco de falha em combate. Assim, não é surpresa que cada vez menos tanques russos sejam vistos em ação. Mas por que um armamento que por décadas simbolizou poder militar tornou-se uma armadilha letal? No começo da guerra, a resposta está nas táticas eficazes dos ucranianos. Em fevereiro de 2022, a Rússia avançou com cerca de 2.000 tanques, incluindo os últimos modelos T-72 e T-90, máquinas pesando mais de 40 toneladas, tripuladas por 3 soldados e armadas com canhões estabilizados de 125 mm. No outro lado, quase 1.000 tanques ucranianos, muitos produzidos localmente como o T-64, preparados para resistir e contra-atacar. A primeira fase foi um impasse sangrento. Os tanques russos foram parados, depois os ucranianos iniciaram uma contraofensiva que os empurrou de volta para o sul e leste do país. Mas as armas que dizimaram essas gigantescas máquinas não foram apenas os próprios tanques, artilharia ou minas. Algo revolucionário estava acontecendo. Foi aí que silenciosa e letal surgiu a nova estrela do campo de batalha, o drone FPV barato, pequeno e mortal. Esses drones controlados remotamente voam sobre a armadura pesada dos tanques e atacam onde eles são mais vulneráveis, o topo. Durante décadas, engenheiros desenvolveram tanques para resistir aos ataques frontais, colocando blindagem pesada na frente e economizando no topo, onde o ataque era menos esperado. Mas agora esses pequenos invasores voadores podem atacar em um ponto com proteção equivalente a apenas 25 mm de aço, praticamente uma armadilha segura para qualquer gigante de aço.
Tanques que custam milhões de dólares, como o americano M1 Abrams com seu canhão de 120 mm e armadura composta altamente resistente na frente, são destruídos por drones que custam poucos milhares de dólares. Em 2023, pouco depois da entrega dos primeiros Abrams à Ucrânia, começaram as perdas. Em 2024, os ucranianos chegaram a retirar os Abrams das linhas de frente, devido às ameaças dos drones. E no meio de 2025, o Ministério da Defesa russo já afirmava que a quase totalidade dos 31 Abrams entregues estavam fora de combate. O mesmo ocorre com outros tanques avançados da OTAN, como o Leopard 2A4 e 2A6, que em outubro de 2024 já apresentavam mais de metade dos veículos incapacitados, sendo cada vez menos vistos nos combates. Se os blindados mais modernos não resistem, imagine os tanques russos, muitos anos atrás em design e produção. Estima-se que cerca de 2/3 das perdas russas de tanques foram causadas por ataques de drones FPV. Os ucranianos também tiveram que retirar seus tanques da linha de frente para protegê-los desses ataques, mas suas perdas são muito menores justamente porque eles dominaram primeiro essa nova arte da guerra. Enquanto isso, a Rússia investe cada vez em estratégias que parecem signos de frustração e desespero. O campo de batalha emergiu como uma rede saturada de drones mortais, formam zonas de morte onde qualquer movimento é punido em segundos, transformando ofensivas em batalhas impossíveis. Essas zonas de morte, onde enxames de drones atacam incessantemente, forçam uma mudança radical na forma de combater. Como um canal de inteligência ucraniana recentemente declarou, em 2026 as batalhas serão definidas pela capacidade de coordenar unidades aéreas não tripuladas e ações rápidas e precisas. Soldados sairão de seus esconderijos apenas quando houver certeza de que o céu está limpo. O futuro da guerra já começou, e tem asas. Motores barulhentos e olhares invisíveis à espreita lá do alto. Até onde vai essa revolução? Até quando o tanque continuará sendo este trágico gigante que não consegue mais lutar? O que isso significa para o equilíbrio mundial da guerra? A resposta pode mudar tudo o que você sabe sobre conflitos modernos. No último capítulo, vimos como a Rússia tem enviado ao combate tanques antigos, reformados às pressas, para enfrentar as armadilhas letais do leste da Ucrânia. Um exemplo disso é o T-80 BVM, uma versão remendada do tanque T-80B, que remonta a 1976, entregue em lote pela fábrica Uralvagonzavod. Mas será que essa novidade salva o poderio russo no campo de batalha? A verdade é que esse tanque não é novidade nenhuma. Trata-se de uma máquina envelhecida da Guerra Fria, apenas com algumas melhorias. Um canhão de 125 mm atualizado que dispara mísseis antitanque 9M119M INVAR. Um motor mais potente, uma proteção um pouco melhor, trilhos renovados, novos rádios e outros ajustes menores. Ainda assim, a essência é de um projeto com quase 50 anos. E a produção é limitada, apenas algumas dezenas por mês. Imagens de satélite denunciam o que os números não conseguem esconder. O estoque russo de tanques se esgotou. Modelos cada vez mais antigos são retirados dos depósitos, consertados e enviados para a frente de batalha, sabendo que muitos serão sucateados. Em 2022, a Rússia conseguiu reformar e fabricar cerca de 1.500 tanques. Em 2024, esse número caiu para 600, e para 2025 a previsão é de apenas 400 unidades. No segundo semestre do próximo ano, acredita-se que a indústria russa conseguirá repor apenas 30% das perdas na Ucrânia. Essa queda é mais que preocupante. O que está por trás da lenta extinção dos tanques no conflito? Além da escassez de recursos, esses blindados estão sendo lentamente transformados em armadilhas mortais para suas próprias tripulações. Os tanques, que durante décadas foram símbolos inabaláveis de força militar, hoje parecem ser reféns nas linhas de frente. Mas as razões para esse colapso vão além de números frios. No começo da guerra, em fevereiro de 2022, a Rússia lançou milhares de tanques, cerca de 2.000, incluindo os modelos mais modernos T-72 e T-90. Equipados com tripulação de 3 homens e canhões estabilizados de 125 mm, cada um pesava mais de 40 toneladas e era o pilar da ofensiva russa. Do outro lado, a Ucrânia não ficou parada. Contando com aproximadamente 1.000 tanques, entre eles os T-64 produzidos localmente, muito parecidos em termos de tripulação e armamento, resistiram bravamente. Primeiro conseguiram bloquear o avanço, travando batalhas sangrentas e estáticas.
Depois, em uma reviravolta, contra-atacaram, redirecionando o conflito para as linhas de frente no sul e leste da Ucrânia. Nesse confronto inicial, os russos perderam quase 1.000 tanques, enquanto os ucranianos registraram a perda de algumas centenas, um preço alto para ambos, mas que já mostrava um cenário inesperado. A luta pela dominação dos campos abertos não era apenas uma questão de força bruta, mas de astúcia e adaptação. Como uma máquina antiga pode resistir quando o inimigo encontra maneiras de explorar suas maiores fraquezas? E é aí que a história começa a mudar. O tanque, antes inquestionável da guerra terrestre, está sendo caçado, enfraquecido e quase abandonado. Como isso aconteceu? Que armas ou estratégias conseguiram transformar essas máquinas imponentes em alvos fáceis? A resposta está no céu. Entre o vento e o som quase invisível das novas ameaças que surgiram para virar o jogo. Anteriormente vimos como tanques ucranianos como o T-64 enfrentaram o avanço russo e conseguiram deter o inimigo. Agora, após travar esse impasse, os ucranianos lançaram uma contraofensiva que em menos de um ano, empurrou os russos de volta às linhas de frente no sul e leste da Ucrânia. Nesse primeiro estágio brutal do conflito, cerca de 1.000 tanques russos foram destruídos, contra algumas centenas dos ucranianos. As armas responsáveis por abrir essas lacunas? As tradicionais, minas, artilharia, mísseis antitanque e até outros tanques. Mas algo mudou de forma radical com o passar do tempo. Ambos os lados, especialmente a Ucrânia, começaram a adaptar drones baratos, vendidos por algumas centenas de dólares, para combate. Em poucos meses, o campo de batalha foi transformado para sempre, e o papel do tanque, tão dominante por décadas, virou pó. Esses drones FPV, controlados em primeira pessoa, são a arma perfeita contra tanques. Eles podem voar por cima do inimigo e atacar de cima para baixo, onde a blindagem é sempre mais fina. Até hoje, os tanques modernos foram projetados para resistir à frente, pois os ataques esperados vinham dali. Assim, concentraram blindagem pesada na parte frontal e deixaram o topo vulnerável. Pegue o poderoso M1 Abrams dos Estados Unidos como exemplo. Sua blindagem composta feita de aço, tungstênio ou urânio, entre outros materiais, protege como se fosse um muro de 1 metro de aço à frente. Mas no topo, essa proteção tem apenas 25 milímetros de aço, perto de nada para os olhos de um drone. Isso significa que um ataque bem calculado de um drone, que custa uma fração do valor de um tanque Abrams de 70 toneladas e 10 milhões de dólares, pode destruí-lo com facilidade. E foi exatamente isso que começou a acontecer semanas após os primeiros Abrams chegarem à Ucrânia, em 2023, enviados pelos Estados Unidos. Em pouco tempo, até meados de 2024, a Ucrânia teve que retirar seus Abrams das linhas de frente, incapaz de proteger essas máquinas caras contra o perigo invisível, os drones. Será que o fim dos tanques modernos está próximo? Como a tecnologia silenciosa e aérea está mudando para sempre o rosto da guerra? A resposta pode ser mais assustadora do que imaginamos. Nos confrontos recentes, os tanques russos enfrentam um destino sombrio. Até junho de 2025, o Ministério da Defesa da Rússia informou que todos, exceto 5, dos 31 tanques M1 Abrams entregues haviam sido destruídos em combate. E não são só os Abrams que estão em apuros. Os tanques Leopard 2A4 e 2A6 fornecidos à Ucrânia também não resistiram aos ataques de drones. Até outubro de 2024, mais da metade desses poderosos veículos foi considerada fora de combate. Se os melhores tanques do mundo estão sucumbindo, como os tanques russos, muito inferiores, estão se saindo? Aproximadamente 2/3 das perdas de tanques da Rússia são atribuídas a ataques de drones FPV. Essa nova realidade forçou a Ucrânia a adotar táticas semelhantes às da Rússia para proteger seus veículos blindados. No entanto, as perdas ucranianas são muito menores. A Ucrânia rapidamente dominou a arte da guerra com drones, retirando seus tanques do campo de batalha muito antes que os russos fizessem o mesmo. Desde o início de 2024, a Ucrânia tem se defendido de uma ofensiva russa, saindo vitoriosa em diversas batalhas. Os tanques tradicionalmente usados em ofensivas revelaram-se vulneráveis. No campo de batalha atual, qualquer veículo militar que entre em uma zona de morte criada por drones torna-se presa fácil. À medida que a ofensiva russa avança no verão de 2025, essas zonas transformaram-se em uma característica crucial do conflito, com sua importância crescendo dia após dia. A pergunta que fica é, até onde essa mudança tática irá impactar o futuro das batalhas?
O que pode surgir dessa nova forma de combate? A guerra, como a conhecíamos, chegou a um ponto de inflexão. Drones que custam algumas centenas de dólares estão mudando completamente a dinâmica de poder. Está claro que em 2026, as zonas de morte serão uma referência nas operações militares. O que isso significa para as tropas terrestres? O que será preciso para sobreviver nesse novo campo de batalha, onde o perigo pode surgir de qualquer lugar? Prepare-se, porque estamos apenas começando a explorar as consequências disso. Antes, falamos sobre as mortais zonas de ataque criadas por drones FPV, que transformaram o campo de batalha em uma armadilha letal para tanques e soldados. Durante a ofensiva desgastante da Rússia no verão de 2025, essas zonas de morte passaram a ser o ponto central da guerra, e seu impacto só tende a crescer. Mas o que realmente significa enfrentar uma dessas armadilhas aéreas? Imagine os sons unindo e cortante no ar, como um enxame de insetos metálicos, cada um carregando morte em miniatura. Movimentar-se na frente de batalha virou um jogo de nervos. Segundo um canal ucraniano especializado em inteligência aberta, até o começo de 2026, essas zonas mortais vão dominar completamente os combates. As operações militares vão mudar profundamente. O papel das unidades que operam veículos aéreos não tripulados, os famosos drones, vai se tornar ainda mais decisivo. Não basta apenas disparar ao ver o alvo. As equipes devem agir com precisão, coordenando seus ataques e garantindo eficiência máxima. A infantaria, por sua vez, precisa estar pronta para atuar em sincronia com esses operadores. Mas como essas zonas se formam? Elas surgem quando um dos lados consegue reunir um grande número de drones FPV, pilotos treinados e equipamentos de apoio, como drones de reconhecimento, dispositivos para guerra eletrônica e estações de recarga. O campo de batalha fica tão saturado que em segundos qualquer movimento inimigo é detectado e atacado. E não é só na superfície, esses drones penetram trincheiras e até edifícios, onde a proteção não é adequadamente reforçada. Soldados descrevem a ansiedade constante. Sair por alguns segundos para uma tarefa simples, como aliviar-se atrás de uma árvore, pode ser sentença de morte. Alguns drones são equipados com pequenas granadas ou minas que podem ser lançadas diretamente sobre tropas e veículos. A maioria, porém, carrega explosivos e se lança diretamente contra os alvos, detonando ao impacto. Quando um número suficiente desses aparatos voadores se concentra, avançar se torna uma missão quase impossível. Muitas colunas de tanques russos e veículos blindados foram carbonizadas, flagradas em vídeos que circulam entre analistas e comandos militares. E não para por aí, com o avanço das técnicas de fabricação, esses drones ganharam maior alcance e poder explosivo. Os pilotos cada vez mais experientes tornam essas máquinas ainda mais mortais. Com tantos drones espalhados pelo céu, o campo de batalha se tornou uma teia invisível, onde qualquer passo em falso pode desencadear um ataque devastador. Para o inimigo, o que antes era um avanço estratégico agora frequentemente significa armadilha e destruição. Mas até que ponto essas zonas mortais vão dominar a guerra? E qual será o limite da adaptação humana e tecnológica para enfrentar um inimigo tão invisível e letal no ar? A resposta pode mudar o destino de muitas batalhas que ainda estão por vir. Até aqui, vimos como os drones FPV transformaram os campos de batalha em verdadeiras armadilhas letais. Antes, as chamadas zonas de morte, criadas por artilharia, tanques e infantaria, cobriam apenas alguns quilômetros. Agora, essas áreas se estendem por até 10 quilômetros, alterando radicalmente cada detalhe do conflito. Mas como essa expansão afeta algo tão fundamental quanto o resgate dos feridos? Imagine o som cortante das hélices zumbindo no céu, e ao mesmo tempo, o silêncio tenso nas trincheiras. Equipes médicas têm sua missão ainda mais arriscada. Os drones inimigos não hesitam em atacar as unidades de socorro. Chegar aos soldados feridos tornou-se uma tarefa quase impossível. O que antes era uma corrida contra o tempo, hoje é uma luta desesperada contra o próprio campo minado aéreo. Muitos que poderiam ter sido salvos agora perdem suas vidas ou sofrem ferimentos que mudam para sempre o curso de suas existências. Durante décadas, avanços na medicina de combate e nos procedimentos de evacuação elevaram a proporção de soldados feridos que sobrevivem. Na Segunda Guerra Mundial, a cada um morto, 3 eram recuperados. Na Guerra do Iraque, essa relação chegou a variar entre 10 e 15 feridos por um desaparecido. Porém agora, essa tendência cruel parece regredir diante da ameaça constante desses drones mortais.
É difícil saber com precisão os números entre russos e ucranianos, mas é certo que a névoa da guerra agora ganha um ingrediente ainda mais mortal. A postura dos dois exércitos frente a essa nova realidade também é divergente. Os russos em ofensiva e os ucranianos em defesa aplicam estratégias distintas para essas zonas de destruição. Para entender melhor, basta observar as regiões de Pokrovsk, Konstantinovka e mais ao norte, Kupiansk, os principais pontos da ofensiva russa no verão. Mapas interativos revelam que os russos, com muita dificuldade e perdas, avançaram até certo ponto nas bordas dessas cidades e então, simplesmente pararam. Ou melhor, foram parados. Não por falta de vontade ou equipamentos, mas por verdadeiras barreiras vivas criadas pelas zonas de morte controladas pelos ucranianos. Essas áreas saturadas de drones e ataques coordenados funcionam como muralhas invisíveis, impedindo qualquer progresso real. A pergunta que fica é chocante: será que alguma força militar tradicional conseguirá romper esses muros aéreos, feitos de pequenas máquinas voadoras, antes que seja tarde demais? O que isso significa para o futuro das batalhas, onde até as maiores máquinas de guerra parecem vulneráveis ao ataque ágil e implacável dessas aranhas do céu? A guerra mudou para sempre, e o próximo capítulo pode nos revelar se esse é o fim de uma era ou apenas o início de um novo tipo de conflito. Até aqui, vimos como os russos tentaram avançar lentamente, pagando um preço alto, até as bordas das cidades, mas foram barrados por zonas de morte controladas pelos ucranianos. Agora, imagine uma guerra onde a linha de frente se torna um campo minado invisível, onde cada passo pode ser fatal. Você já se perguntou por que, apesar de toda essa luta feroz, os russos parecem presos, incapazes de romper essas defesas? Enquanto a Ucrânia mantém um estoque impressionante de drones, operadores treinados e bases estratégicas, a Rússia esbarra repetidamente contra essas barreiras letais. Se Kiev tivesse forças e drones suficientes para cobrir toda a linha de frente, o avanço russo estaria paralisado para sempre. Mas a verdade amarga é que não há recursos para isso. Em 2024, a Ucrânia produziu 5 milhões de drones FPV, mirando 8 milhões para 2025. Parece um número enorme, certo? Ainda assim, não é suficiente para proteger uma frente de 1.000 quilômetros. Além disso, falta pessoal. Os analistas estimam que a Ucrânia tem entre 70 e 100 mil soldados a menos na linha de frente, o que cria espaços vulneráveis. E é justamente nesses buracos que a Rússia tenta infiltrar suas forças. Para manter a pressão, os russos focam em estabelecer suas próprias zonas de drones FPV ao longo das principais rotas logísticas, mantendo as cidades cercadas e as linhas de abastecimento cortadas. Não é mais uma investida direta e desesperada com tanques e infantaria como no início do conflito. Agora é um cerco moderno, uma estratégia para sufocar o inimigo lentamente, privando-o de suprimentos. Mas aqui vem a reviravolta: as táticas russas também mudaram. Antes, colunas pesadas de veículos blindados avançavam, tentando romper campos minados e resistir à artilharia para posicionar tropas atrás das linhas ucranianas. Hoje, os soldados se dividem em pequenos grupos de 2 ou 3, usando motos, quadriciclos ou indo a pé, para se moverem com mais discrição e rapidez. Essa fragmentação é uma tentativa desesperada de escapar das zonas de morte invisíveis, onde até um movimento pequeno pode ser fatal. Já pensou no cheiro de pólvora misturado ao ar frio da manhã, enquanto pequenas equipes se esgueiram em silêncio, sabendo que um erro pode significar a morte? Os sons abafados de motores e passos se misturam ao zumbido constante dos drones, que pairam como predadores invisíveis. A guerra mudou, e quem não entender essa nova realidade corre o risco de desaparecer no campo de batalha. Mas será que essa tática fragmentada será suficiente para romper o cerco? Ou as zonas de morte ucranianas vão engolir cada avanço russo, transformando cada tentativa em um banho de sangue silencioso? A resposta pode definir o rumo desse conflito brutal, e o destino de milhares de vidas. Imagine uma força que avança em pequenos grupos, cada passo marcado por um risco iminente de morte. Até pouco tempo, colunas inteiras de veículos blindados tentavam romper campos minados e enfrentar fogo de artilharia para levar soldados atrás das linhas inimigas. Agora, os combates se transformaram. Tropas divididas em duplas ou trios avançam a pé, de motocicletas ou quadriciclos, em missões quase suicidas. Essa mudança não é por acaso, mas uma resposta desesperada a uma nova e mortal realidade do campo de batalha. Relatos indicam que essas operações têm causado revoltas e até motins entre os soldados russos na linha de frente.
Mas por que arriscar tanto? A resposta está no objetivo de romper as chamadas zonas de morte criadas pela saturação de drones FPV, máquinas ágeis e letais que transformam cada centímetro do terreno em um campo minado invisível. Essa estratégia cruel serve a dois propósitos cruciais. Primeiro, força a Ucrânia a gastar uma enorme quantidade de drones para eliminar alvos de baixo valor, pois a vida de um soldado comum é considerada infinitamente menos preciosa que a de um tanque que vale milhões de dólares. Segundo, essa tática permite que os russos conquistem uma vila após outra, num processo frio e metódico apelidado de pintura por números. Como funciona esse método? Pequenos grupos de infantaria avançam sob a vigilância de drones de reconhecimento. Quando as forças ucranianas detectam o movimento, lançam uma chuva de ataques com drones FPV e, quando possível, artilharia pesada, expondo suas próprias posições. É nesse momento que os russos contra-atacam com artilharia, munições inteligentes e bombas planadoras FAB, silenciando os pontos de resistência. Com fogo inimigo neutralizado, unidades maiores de infantaria, agora em veículos blindados, avançam para consolidar a conquista e içar a bandeira russa. Tanques, embora usados com mais cautela, ainda aparecem nesse jogo mortal. Nas últimas semanas, surgiu o conceito do tanque cauteloso. A ameaça constante dos drones transformou essas máquinas de guerra em armas de suporte para a infantaria, ou em artilharia de baixa precisão. Em vez de liderar investidas, eles se escondem em prédios, saem para disparar contra posições inimigas ou proteger o avanço de soldados, e logo recuam para coberturas seguras. A Ucrânia também adotou essa abordagem, reestruturando suas divisões de tanques para que eles desempenhem um papel secundário. Agora são os soldados a pé, junto com os veículos blindados e caminhões que os transportam entre as trincheiras que comandam a ofensiva. Essa transformação profunda revela o fim de uma era. As máquinas de aço que dominaram os campos de batalha por décadas estão sendo substituídas por estratégias que valorizam a agilidade, a tecnologia e o custo humano calculado. Em um cenário onde um simples drone pode derrubar um gigante de toneladas, quem diria que o futuro da guerra seria decidido por pequenas equipes, vozes silenciosas no céu e o som ensurdecedor da mecânica humana tentando sobreviver? A grande questão é: como será o próximo capítulo desse conflito onde até mesmo os titãs da guerra precisam agir com medo? Você já imaginou um monstro de aço, imponente e imbatível, se tornando uma presa fácil no campo de batalha? Até julho de 2025, as lendárias brigadas de tanques da Ucrânia passaram por uma transformação inesperada. A primeira brigada de tanques se reorganizou e, em vez de 3 batalhões com 31 tanques cada, agora possui apenas 2 desses batalhões e adicionou um novo batalhão mecanizado com outros 31 veículos de combate de infantaria. Um movimento que parece simples, mas que carrega uma mensagem poderosa. Os tanques já não são mais as estrelas do espetáculo da guerra. Meses antes, entre outubro e novembro de 2024, a 17ª Brigada de Tanques mudou seu formato para virar a primeira das novas brigadas pesadas mecanizadas do exército ucraniano. E poucos meses depois, em dezembro, a 5ª Brigada também passou por uma reorganização drástica. Isso levanta uma pergunta inquietante. Será que a era dos tanques está chegando ao fim? As zonas de morte criadas pelos drones FPV, aqueles pequenos aparelhos ágeis, silenciosos e mortais, tornaram essa poderosa máquina de guerra obsoleta? A resposta rápida é não. Tanques continuam sendo uma força devastadora contra inimigos que não dispõem do volume assustador de drones FPV e da habilidade que a Ucrânia desenvolveu no uso deles. Eles seguem imbatíveis em florestas e terrenos onde os drones não conseguem voar, como provou a exaustiva batalha de anos pela floresta Serebrensk perto de Seversk. Mas o que impressiona mesmo neste conflito é a capacidade de adaptação dos exércitos, especialmente o ucraniano. O campo de batalha mudou, e os engenheiros do mundo todo estão atentos às lições que esta guerra está ensinando. Já são vistas inovações destinadas a neutralizar os ataques dos drones mortíferos. Cada vez menos tanques aparecem sem as chamadas gaiolas de proteção. Essas grades de arame finas, instaladas sobre os tanques, fazem os drones explodirem antes de alcançar a blindagem, diminuindo o estrago. Mesmo assim, a proteção é imperfeita. Às vezes são necessários de 3 a 5 drones para derrubar um tanque, e não mais apenas um único ataque certeiro.
Em meio a essas mudanças, os russos começaram a exibir veículos que parecem ter saído diretamente de um filme apocalíptico, como o tanque Tartaruga, uma monstruosidade metálica com formato estranho e um canhão saindo da frente. Será que essas máquinas improvisadas vão conseguir resistir ao domínio dos drones? Ou estamos presenciando o fim de um gigante de ferro, que por décadas simbolizou o poder militar absoluto? A sensação de um campo de batalha invadido por um enxame invisível e mortal paira no ar como um presságio inquietante. Você conseguiria imaginar a angústia de um tripulante de tanque ao ouvir o zumbido mortal de um drone aproximando-se, sabendo que sua blindagem foi projetada para resistir a balas, mas não a um ataque vindo do céu? O futuro da guerra parece ter chegado de forma silenciosa, letal e veloz, e não está nas pontas dos canhões, mas nas hélices quase imperceptíveis dos drones que dominam o campo de batalha. O que isso significa para os próximos conflitos? A resposta pode surpreender e mudar para sempre a forma como vemos o poder militar. Desaparecendo como sombras no campo de batalha, os tanques russos se tornaram alvos, e não mais símbolos de poderio militar. O que está acontecendo? O uso de drones FPV transformou as frentes de combate em verdadeiros matadouros. A Rússia já não despluga seus blindados como antes. Ficou claro que se antes eram a espinha dorsal da guerra moderna, agora são temidos como armadilhas de ferro. Com a impressionante marca de quase 10.000 tanques russos destruídos até julho de 2025, a situação é alarmante. O site Oryx, que rastreia perdas com fotos e vídeos, contabilizou ao menos 3.690. No início de 2022, a Rússia possuía cerca de 17.500 tanques. Se os números da alta cúpula militar são precisos, isso significa que mais da metade da frota foi perdida, uma taxa de destruição de quase 1 por dia. Os novos modelos como o T-90M mal conseguem acompanhar. Os russos têm recorrido a tanques antigos, apressadamente reformados, ainda que saibam que muitos deles acabarão virando sucata. Por exemplo, os T-80 BVM, entregues recentemente, são apenas versões reformadas de tanques dos anos 70. O que deveria ser uma inovação agora é um arremedo de um passado glorioso. A produção russa de novos tanques está em queda. Em 2022 foram apenas 1.500 reformados. Em 2024, esse número caiu para 600. Em 2025, espera-se que a indústria de tanques russa cubra apenas 30% das perdas. O campo de batalha já não comporta os antigos predadores de aço. Mas o que levou os tanques, outrora máquinas de guerra imbatíveis, a se tornarem armadilhas lentas e perigosas? Parte da resposta pode ser encontrada na astúcia tática ucraniana, que neutralizou a força russa e criou um novo paradigma no combate. Os ucranianos implementaram a guerra em drones de forma sem precedentes, e o resultado foi catastrófico para a Rússia. Tanques que um dia lideraram a ofensiva agora se retraem, temendo o ataque de drones que desferem um golpe certeiro em seus pontos fracos. Os FPV drones descobriram um ponto vulnerável, a parte superior dos tanques, onde a blindagem é mais fraca. Este cenário se agravou gradativamente, tornando os tanques alvos precoces, mesmo os mais avançados como os Abrams. Em 2024, os ucranianos retiraram os Abrams da linha de frente, pois os drones haviam causado doutores danos. As perdas nos tanques russos também são alarmantes, com cerca de 2/3 atribuídas a esses drones. Apesar de tudo isso, os tanques ainda têm seu valor em terrenos que não permitem a ação de drones, como florestas densas. Mas a questão que persiste é, será que a era dos tanques realmente chegou ao fim? Os engenheiros de armamentos agora estão se adaptando rapidamente. Novos tanques, como o T-90M Prorv, são exibidos em feiras internacionais com sistemas de defesa recentes. Os chamados tanques Tartaruga e tanques Zumbi, que suportaram impressionantes 60 ataques aéreos, mostram a adaptação conturbada da Rússia. Assim, enquanto a Ucrânia conseguiu por hora retirar os tanques russos da linha de frente como uma ameaça primária, a luta continua. A criatividade dos engenheiros militares promete tanques à prova de drones. O campo de batalha evolui, e essa transformação nos deixará perguntas. Como serão as guerras futuras? Quais novas tecnologias estão à espreita para mudar o jogo novamente? Somente o tempo revelará essas respostas.